Boa noite, irmãos. A graça do Senhor seja com todos nós. Agradecemos ao Senhor a presença dele prometida. Oremos a Ele. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Te damos as graças por nos ter amado primeiro, sim, por ter vindo buscar o que estava perdido, sim, sim, por nos encontrar, ainda que mortos em delitos e pecados, sim, o Senhor nos deu vida, sim, nos comprou com seu sangue, nos limpiou, nos deu o seu Santo Espírito, sim, nos ressuscitou, nos acendeu, nos sentou com o teu Santo Filho, Pai, nos lugares celestiais. E agora estamos reunidos na tua graça e na tua presença. E te rogamos que sejas conosco nesta hora, teu Espírito seja operando em nós, através de todos nós. Sim. Fortalece e vivifica nosso homem interior. Amém. Alumbra também os olhos de nosso entendimento. Nos colocamos confiadamente nas tuas mãos. Amém. Pedimos também que vivifiques nossos corpos mortais. Sim. Os irmãos têm estado os seus dias, seus trabalhos, suas ocupações ao longo do dia. E precisamos nesta hora a fortaleza do teu Santo Espírito. Amém. Que possamos ter proveito de todo o Espírito da tua palavra, do teu falar, Senhor. Que possamos seguir atentos, enxergando e recebendo vida e luz. Que o Senhor nos encamine, que o toque do Senhor, que cada um de nós precisa, possa ser recebido de ti. Amém. Deixamos contigo o que precisamos, confiando em ti que o Senhor preparou para nós este dia. Esta agenda entregamos nas tuas mãos, nosso ser para que seja aberto a ti e sustentado por ti e para ti. Amém. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos que estão lá atrás me escutam bem? Dá para ouvir bem? Amém. Vamos continuar então com 2 Tessalonicenses, que ficamos com a tinta na metade. A tinta na metade do tinteiro. Vamos ao capítulo 2. Todo o capítulo 1 nos fala da segunda vinda de Cristo. E estamos vendo ela. E agora vamos ver um outro aspecto. Mas, com respeito à vinda, aqui de novo é parousia, de nosso Senhor Jesus Cristo, e nossa reunião com Ele, diz esta tradução, que é a que eu estou usando, Reina Valera, 1960, mas a palavra reunião não traduz tudo o que diz o original. A palavra no grego, o irmão pode consultar aí, é episinagoge, com a raiz epi, que quer dizer acima, no alto. Então, episinagoge quer dizer nossa reunião no alto com Ele. Reunião nos ares, quando Ele venha, os mortos são ressuscitados, os mortos da primeira ressurreição, os justos, e os que estão vivos, transformados e arrebatados, a receber o Senhor no ar.
Então aqui está falando da episinagogueia, ou seja, da reunião no alto. Não é na destra do Pai, porque ele desceu até as nuvens para receber e nós receber a ele. A noiva receber o noivo e o noivo a noiva. Então, aqui está falando da parousia e da reunião no alto, que é essa reunião do arrebatamento dos ressurretos. Eles estavam, os cristãos que estavam mortos, já estavam com ele no paraíso. Temos depois que entrar em detalhes pelo pedido do irmão, no detalhe em outra reunião. Mas eles foram trazidos, como diz, Deus trará com Jesus os que dormiram nele, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí imediatamente então também os vivos são transformados, e junto com os ressuscitados somos arrebatados aos aires, às nuvens, a receber o Senhor nas nuvens, como já limos na primeira carta aos Tessalonicenses. Então ele continua falando dessa vinda. E então aí, ao respeito dessa vinda, que é a vinda da reunião com ele no alto, por isso sublinho episinagogue, vos rogamos, irmãos, já nestes dias tocamos isso, hoje não detemos mais, que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar. Então, notemos que existe um modo de pensar próprio da igreja primitiva, e que tem que ser o nosso também, e que o inimigo quer nos mover dessa maneira de pensar. Por alguma razão, o inimigo quer confundir esse assunto. Então, aqui o apóstolo disse que não nos deixemos mover desse modo de pensar. Ou seja, que existem outros modos de pensar que não vêm do Espírito, que não vêm da própria palavra do Senhor, como na carta anterior, Paulo com Silvano e Timóteo diziam: vos decimos isto em palavra do Senhor. E vimos todo o que vinha dizendo, agora continua falando. Todo o capítulo 1 já falou disso, no 2 continua. Então disse: não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, ou seja, uma falsa profecia, não? Às vezes parece que fala o Espírito, mas fala diferente do que falou já o Espírito Santo na Escritura. Então, às vezes pode haver um espírito com minúscula, como diz aqui a palavra de Deus, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa. Ou seja, existem os escritos espúrios, pseudoepígrafos, falsamente atribuídos aos apóstolos, que não são dos apóstolos, e muita doutrina, incluso cristológica, vem de apócrifos. Então, parece como se fosse um Espírito de Deus, ou fosse palavra de Deus, ou fosse carta dos apóstolos, mas não é. Não tem que vir de lá nossa maneira de pensar. Tem que vir de Deus pelo Filho, pelo Espírito, pelos apóstolos, pelas Escrituras. Bem? Então disse: nem por carta como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor, esta tradução diz está perto, outra pode dizer já chegou, está aqui em cima. Nos lembramos quando estivemos lendo Mateus 24, que quando perguntam para ele pelas sinais da parousia e do fim do século, o Senhor começa a falar em alertas amarela, laranja e vermelha. Então ele disse que vamos ouvir de guerras, vão haver falsos profetas, tudo isso. Disse: mas não vos turbeis, porque ainda não é o fim. Há algumas sinais chaves que ele já falou,
e que já limos lá em Mateus 24, e isso está também reforçado em Marcos, capítulo 13 principalmente, e Lucas, capítulo 21, os evangelhos sinópticos, que relatam a mesma ocasião que está relatando Mateus 24. Isso foi dado numa equação, e dessa ocasião, os três evangelistas sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, se referem à mesma ocasião, e por isso vão ler juntos, eles três, porque cada um tem seu ângulo, cada um tem seu testemunho livre. Eles não se puseram de acordo para falar, senão que cada um foi contando, um estava num lugar, outro em outro lugar, e enfim. E agora podemos juntar os seus testemunhos e enriquecer aquela ocasião pelos depoimentos de cada um dos testemunhos. Então, isso que falava lá também está aqui. E aqui, então, ele está falando de que alguns querem se adiantar, sem ter em conta as sinais na ordem que o Senhor falou. Ele falou assim, aquela alerta amarela, aquele alerta de que haveria falsos cristos e guerras e tudo, mas que ainda não era o fim. Então, é um alerta amarela. Alguns querem se adiantar e outros podem ir ao outro extremo, se descuidar. Então não podemos ir nem a um extremo nem a outro, senão seguir as sinais completas na ordem que o Senhor falou. Depois já começou a falar do princípio das dores, e depois já falou da alerta vermelha, que é o fim. Já quando falou do fim, porque a pergunta era: que sinais haverá de tua vinda e do fim do século? E temos estado seguindo as palavras de Jesus, as primeiras que ele falou acerca do fim do século. Lá em Mateus 13, aquela parábola do joio do campo. E também não limos, mas a intenção era ler aquela outra parábola da rede. E já que é corta, acho que este é o momento de ler. Vamos, Mateus 13, para não deixar em olvido, em esquecimento isto. Esse está no capítulo das parábolas, as 8 parábolas que aparecem acerca do reino em Mateus, capítulo 13. Então, aquela parábola da rede está nesse capítulo, desde os versos 47 até 50. 50, diz assim: assim mesmo, ou seja, já falou muitas palavras do reino e do fim do século. E agora também está falando com outra parábola, mas falando da mesma coisa. Assim mesmo, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Existem duas palavras para rede aqui no Novo Testamento. Uma palavra se refere à rede individual, do pescador que trabalha ali sozinho. E a outra palavra se refere àquela rede coletiva de uma equipe de pescadores. Aquelas redes grandes que entre vários colocam e pegam um cardume incompleto. Essa é a palavra desta rede aqui, da parábola da rede. É a evangelização coletiva do corpo. Não somente cada um, senão todos juntos, pescando. Então, disse, essa rede que, lançada no mar, na multidão das nações, recolhe toda classe de peixes. E aqui vemos que está falando, ainda com outra parábola, como também aquela parábola do trigo e do joio. O trigo seria o verdadeiro, mas o joio é o falso, não? E aqui também a rede recolhe toda classe de peixes, tem que separar os peixes. Então disse assim: e uma vez cheia, tiram para a orilla e sentados,
recolhem o bom em cestas e o mal lançam fora. Agora diz assim: assim será o fim do século. Sairão os anjos e afastarão, olha a frase aqui, às vezes decimos ao contrário, às vezes decimos que o Senhor vai tomar os justos primeiro, afastará os justos dentre os maus, mas não é assim, é o contrário. Afastarão aos maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, e ali será o choro e o crujir de dentes, o ranger de dentes. Então aqui estamos vendo que, tanto como na parábola do joio do campo, diz: recolhei primeiro o joio, e então o trigo no graneiro, que vai, como dizia aqui claramente no verso 43 do capítulo mesmo, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Já antes falou do joio atado em molhos para queimar. Essa palavra primeiro, o joio, nos mostra que não vai haver um arrebatamento anterior. E aqui neste Tessalonicenses vamos ver isto, e por isso era bom ter em conta aqui. Afastará, não disse os justos dentre os maus. A gente pensa que o Senhor vai vir, vai levar os justos. Não, primeiro Ele vai corrigir o mundo, vai juntar o mundo que se reúne contra Cristo. Os reis da terra se reúnem contra aquele que vem no cavalo branco, e os exércitos se reúnem contra Cristo. Então o Senhor vai juntar eles em molhos. Como se fala? Feixes. Molho é outra coisa, me desculpa, meu português. Não, mas pode. A palavra molho também. Fazer um molho também. Também. Obrigado. Amém. Também. Amém. Me confirma. Eu aprendo com vocês. Obrigado. Amém. Obrigado. Então aqui estamos vendo a mesma coisa na rede. Afastai os maus, como recolhei primeiro o joio. Afastai os maus dentre os justos. E disse: assim será o fim do século. Sairão os anjos, afastarão os maus dentre os justos e os lançarão no fornalha de fogo. Ali será o choro e o ranger de dentes. Então agora sim, voltemos lá para ver a mesma coisa em Tessalonicenses. Diz aí no capítulo 2, quando fala desse outro modo de pensar, produzido por espíritos, ou por palavras, ou livros, dados, colocados como se fossem dos apóstolos, e não é dos apóstolos. Tem muita coisa que se faz passar como ensino apostólico, que não é. Então ele nos manda não nos deixar mover do modo de pensar, e agora ele vai expressar esse modo de pensar. Já no capítulo 1 já expressou, a carta anterior aos Tessalonicenses já expressou, e agora vai explicar qual é o modo de pensar. E disse: ninguém vos engane em nenhuma maneira. Ou seja, que tem muitas maneiras de enganar. Pero disse: porque, e agora vai falar que o que não é engano e o demais é engano. E disse: porque não virá. De que está falando aqui? Da episinagogia, de nossa reunião no alto com Ele, do arrebatamento para receber Ele nas nuvens. E disse: não virá sem que antes
venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho de perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, tanto que se senta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Está descrevendo o anticristo. Esse é o homem do pecado. Esse é o filho de perdição. Tem muitas maneiras de pensar que estão falando que já o Senhor está aqui na volta da esquina, sim, está perto, mas tem algumas coisas que suceder como sinais. Primeiro, as amarelas, não é ainda. O princípio de dores e tribulação e perseguição pelo nome do Senhor aos cristãos. Vocês sabem que as trombetas são 1/3 do juízo da tribulação. É só a introdução de 1/3. As taças são os 2/3 que faltavam. Lembramos nestes dias que se você coloca a lista das trombetas e ao frente a lista das taças, você vai ver uma correspondência. Na lista das trombetas aparece essa palavra 1/3 constantemente. Mas quando fala das copas ou taças da ira, com as pragas ou flagelos, aí já não fala de 1/3, fala de consumar a ira. As trombetas só introduzem 1/3. Você lembra a ordem das correções, das maldições do Senhor em Deuteronômio? Que começa por algo mais suave, buscando o arrependimento, mas como não se arrependem, tem que apertar um pouco mais a porca e se não, 3 trombetas, 4, e vai indo, e depois as trombetas só pegaram 1/3 do juízo. Mas as taças consumam o juízo da tribulação sobre o governo do anticristo, que se derramará naquelas taças sobre ele. Por isso, já nas taças, no capítulo 16 de Apocalipse, na 5ª taça, quando fala das trevas, fala do trono da besta, já fala da besta, na 6ª taça já fala do dragão, da besta, do falso profeta, reunindo os reis da terra, os seus exércitos, fazendo tudo pelas elites e pelas forças armadas, para reunir a resistir a Cristo. Não é para paz e segurança. É contra Cristo o ecumenismo, é contra Cristo a abertura econômica, é contra Cristo a internacionalização e a globalização. Todo esse é um processo de juntar o joio em feixes para ser queimado. Quando o Senhor venga, será terrível. Aí vem chama de fogo, como estivemos vendo nesta mesma carta, no capítulo 1, os que não estiveram podem ver aí diz no verso 6 e 7, porque é justo diante de Deus pagar com tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, dar o repouso conosco. Note que é ao mesmo tempo aí. Quando se manifeste, não é em segredo, se manifeste o Senhor Jesus de Deus seu com os anjos do seu poder em chama de fogo, para dar retribuição aos que não conheceram a Deus, nem obedecem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão pena de eterna perdição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando venha naquele dia, no mesmo dia, para ser glorificado em seus santos e ser admirado em todos os que creram.
Então vemos que quando o Senhor vem em glória, seu povo vai estar glorificado, mas os outros vão ser queimados mesmo. Queimados. Como disse Pedro, e vem falando do dia que ele vem como ladrão. Repito e insisto, porque às vezes pensamos que a vinda como ladrão é que a gente vai desaparecer, não? Vai ser arrebatado antes e só depois vai voltar. Mas, irmão, veja 2 Pedro capítulo 3, o dia como ladrão. Diz assim, verso 10, 3, 10, 2 Pedro. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Já encontraram no verso? 2 Pedro 3,10. No qual, no dia que o Senhor vem como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo. Como Jesus falou, como dizia, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá como na quarta copa da ira, não dará seu resplendor, a lua também, as astros cairão, as potências dos céus serão comovidas depois da tribulação, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e então enviará seus anjos a recolher seus escolhidos de um extremo do céu até o outro. E Marcos acrescenta também da terra, porque a maioria estará no terceiro céu, no paraíso, que é o terceiro céu, segundo os Coríntios 12. E aí é que ele recolhe eles. Depois da tribulação, depois de todo esse assunto, potência dos seus comovidos. Isso que fala Jesus, fala também Paulo aqui, já limos na 1 Tessalonicenses, o dia como ladrão, vem com destruição repentina para o mundo. E agora aqui fala Pedro e disse, o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual, nesse dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Esse é o dia como ladrão. Não é que desaparece somente alguém, não. Ele vem fazer a mesma coisa. O dia que ele vem com chama de fogo, nos dá repouso, e os dele são glorificados, e o Senhor será admirado nos céus. No céu de céus com C, se não com S, no céu dele. Então, aí podemos voltar para 2 Tessalonicenses, agora capítulo 2. Ninguém, verso 3, ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não virá, ou seja, que dizer que já chegou, esse é um falso Cristo, que está no deserto, isso é mentira, que está nos aposentos, isso é mentira, isso não é verdade. Então, um modo de pensar, que estão adiantando a iminência por em cima das sinais necessárias. As perguntas eram, que sinal haverá? Então ele falou, amarela, laranja e vermelha. Isso quando chega o fim. Então disse, quando vejais no lugar santo a abominação desoladora, que falou o profeta Daniel. Isso é o que Paulo está resumindo aqui, quando disse desta maneira, não virá sem que antes venha apostasia, se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição, o qual se levanta,
se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, tanto que se assenta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Note que isso é o que Jesus falou no 24, leia, porque vamos ver isto também. Leia 24 comigo, dice 24:15, desde o 14, será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, não é só para judeus, e então virá o fim. E aí já mencionou o fim, agora já é alerta vermelho. Então diz, portanto, quando vejais, está falando a igreja, vejais no lugar santo, ou seja, que o templo é restaurado, como neste mesmo momento está sendo restaurado o terceiro templo. Isso, neste momento, está acontecendo. E diz que se verá o lugar santo profanado pela abominação desoladora, que é a imagem da besta. Essa é a abominação desoladora. E disse de que falou o profeta Daniel, aquele que lê, entenda. Ou seja, que temos que ler Daniel. Jesus apela a Daniel. Então vamos para Daniel, deixamos marcado acá e vamos ver como tudo isto está junto. O que fala Daniel, o que falou Jesus e o que fala Paulo. Fala na mesma coisa, na mesma ordem. Já que fizemos a leitura, mas para ver, confirmar este verso 3 e 4 que Paulo está resumindo, vou ler de novo, terceira vez, só para gravar e ver a leitura disto de Paulo em Daniel, porque Paulo tem em mente Daniel. Se você não entende que Paulo tem em mente Daniel, coisas que ele vai falar a continuação, você não vai entender. Vai entender de outra maneira, porque não compreende que Jesus apelou a Daniel, que ele está falando disso, Paulo, e que tem em mente como Jesus a Daniel. Está falando com o fundo de Daniel. Se você não entende Daniel, não vai entender a Paulo. E é o Senhor Jesus que fala aquele que lhe entenda, a Daniel. Então aí em Daniel, vamos a ver aí, no capítulo 11, desde a parte que fala aqui, Daniel capítulo 11, desde o verso 30, vamos a ver a apostasia, que diz o Senhor não virá, se que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos ver isso. Amém? Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 11, verso 30. Aí, no verso 30, aparece um vil que ainda não se senta no templo. Um vil que, desde o verso 21, vem fazendo um trabalho secreto, sagaz, que não aparece, com pouca gente. Parece que a gente está distraída e não está olhando para onde tem que olhar. Assim é descrito o retardo anticristo antes de sentar no trono. Mas quando chega o verso 31, de 21 a 31, está resumindo a primeira parte da semana e um movimento político internacional. E aquele personagem escondidinho entre eles. Mas chega o momento da apoteose do anticristo, na segunda parte da última semana das 70 de Daniel 9, que não são semanas de dias, sino de anos, centenários. Então disse assim, esse personagem: virão contra ele naves de Quitim, ele se contristará, voltará e se enojará contra os pactos santos, ou seja, a santa aliança, os que são de Deus, os israelitas que são messiânicos, que esperam ao Messias, e a igreja que é fiel a Cristo. Mas na religião alta, na cúpula da religião
os que são incrédulos, que são modernistas, que não são fundamentalistas na Bíblia, esses vão trabalhar em função do governo mundial. Estão trabalhando já. Eu tenho até as fotografias das reuniões deles com o chefe da Europa. A maçonaria e os religiosos da cima fazendo esses arranjos. Agora se inaugurou um túnel lá na Suíça chamado San Gotardo. E foi os presidentes da Europa, vários deles, e foi inaugurado por altos personagens religiosos, católicos, protestantes, judeus, islâmicos, e fizeram um rito satânico, abrindo portais para o inferno. A gente não está nem olhando isso. A religião alta, com os presidentes da Europa. E fizeram umas danças simbolizando o próprio diabo, as pessoas como se fossem zombies. Demorou 6 horas, somente RTI passou as 6 horas completas. Porque essa foi essa abominação. Quem passou as 6 horas completas? RTI. Isso você pode encontrar até agora em diferido já, mas isso foi em direto. Então, olha o que disse acá. Voltará, pois, disse, se enojará contra o pacto santo e fará, note essa expressão, segundo sua vontade. Voltará, pois, se entenderá com os que abandonem o santo pacto, a santa aliança. Esses são os apóstatas. Isso que Paulo diz, não virá o Senhor sem que antes venha a apostasia. O ecumenismo que se está fazendo agora. Poderia mostrar fotos, coisas. Há um querido irmão, José Luiz Gonçalves de Samonte, somos muito amigos. Ele já, o ano passado, já tinha como 30 horas de filmações mostrando os versículos e os acontecimentos acontecendo nas narinas nossas. Mas demora 30 horas para ver tudo isso, tem que ser um retiro. Ele foi lá à Colômbia e apresentou parte daquilo. Agora vai ir um mês mais, a ver se consegue apresentar o resto. Já tinha 30 horas no ano passado, já passou outro ano, imagina, um material recolhido. Então diz assim, não virá sem que antes venha a apostasia, aí está, se entenderá com os que abandonem o santo pacto, ou seja, os apóstatas, os que são sociólogos, teólogos da libertação ou qualquer coisa, mas que não são crentes. Então, utilizam a religião somente para andar na política, o serviço do globalismo, do ecumenismo, reunindo o mundo contra Cristo. E depois que vem dessa, e diz, e se levantarão da sua parte, da parte desse que vem de verso 21, e diz, profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício que tem que ser renovado já, o sumo sacerdócio já foi restaurado, o altar já foi feito, sacrifícios já se fizeram, falta o contínuo sacrifício aquele diário, um pela manhã, um pela tarde. Isso tem que ser restaurado na primeira semana. Toda notícia disso tem que ter no olho, porque quando você vê o contínuo sacrifício sendo restaurado, já está todo pronto para isso. Os sacerdotes já estão prontos, já fizeram a inauguração o dia da 4ª lua vermelho sangue, que houve em 2014 e 2015, 4.
no dia da Páscoa, dia de Sukkot. 2015, dia da Páscoa e dia de Sukkot também. Esses são eclipses lunares, mostrando a lua não coberta, sino vermelha. No dia da Páscoa, no dia de Sukkot, no dia da Páscoa, no dia de Sukkot. E solares também, no Polo Norte e no Polo Sul. Porque a Terra vai mudar os polos. E as sinais já apareceram. Já aconteceram, eu vi todas 4. 2 diretas e 2 através da televisão. Então, irmãos, olha o que fala aqui. Não virá o Senhor no alto, não? Sem que antes venha a apostasia. Já está a apostasia. E se manifeste o homem de pecado, este é o anticristo. O qual, e aqui descreve ele, tal como, repito, vamos ter fresco para ler Daniel. Esse é o que Jesus falou. A señal é quando vejais o que falou Daniel, respeito da abominação desoladora. E aqui diz, não? Apostasia e se manifiesta o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, tanto que se assenta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Vamos ler isso em Daniel, capítulo 11, do verso 30, que já li uma parte da apostasia. Agora vamos ver a parte daquele que Jesus falou, que se sentaria e colocaria a abominação desoladora, tendo tirado o contínuo sacrifício. Então diz assim: se levantarão dessa parte tropas que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o contínuo sacrifício e porão abominação desoladora. O que Jesus falou como a señal: quando virdes no lugar santo a abominação desoladora que falou Daniel. Bem, aí que tem que fugir de Jerusalém e de onde sea que esteja rodeado de exército, o governo mundial vai tomar as cidades maiores primeiro. E o Senhor manda melhor estar no campo. E se está lá, não voltar para a cidade, nem sequer para recolher a capa. E olha o que diz aqui, verso 32 de Daniel 11, o que o povo tem que fazer e o que vai fazer os apóstatas com o anticristo. Com lisonjas seduzirá aos violadores do pacto. Essa é a apostasia. Aceitando dinheiro posto no governo mundial, com lisonjas. Mas o povo que conhece seu Deus, conhece. Espero que sejamos nós. Mas, ou seja, esse é o pero de Deus. Não é mais contigo, é mais sem ti. O povo que conhece a seu Deus se esforçará e agirá. Isso que temos que fazer nós. Que mais? Os sábios do povo instruirão a muitos. Isso tem que acontecer. Instrução ao povo. E que mais? Por alguns dias cairão alguns dos sábios a espada, a fogo, cautividade e despojo. Perseguição. O Senhor falou, já vos falei antes, para que quando aconteça vos lembreis. A gente fala, não, tudo vai ser cor-de-rosa, porque vamos ser perseguidos. Toda a história da igreja tem sido perseguida. Quanto mais no final? Que disse o apóstolo Pedro
numa das cartas dele. Ele disse que, posto que Cristo padeceu por nós na carne, nós também nos temos que armar com o mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne acabou com o pecado. Então, quando disse, irmão, tudo vai ser cor-de-rosa, você não vai sofrer nada, porque Deus vai fazer sofrer você? Você está sendo desarmado. Jesus falou, vos falei antes. Pedro falou, é necessário. Se é necessário. E Paulo, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino. Isso não é para provocar medo, ao contrário. Quando virdes tudo isso acontecendo, erguivos, levantai-vos as cabeças, que vossa redenção está perto. Quando virdes o assunto do que passa no templo lá em Jerusalém, o que passa no governo mundial, o que passa com os judeus, olho aberto. Então diz aqui, e por alguns dias, você é o sábio do povo que estrugena muitos, cairá na espada, fogo, catividade e despojo. Isso é perseguição. Não diz todos, mas alguns. E na sua queda serão ajudados de pequeno socorro. E muitos se juntarão a eles com lisonjas. Note o perigo de vender a primogenitura por um prato de lentilhas. Bastar um trabalho bom da religião universal, global, do governo mundial. Olhe, irmão, olhe. Também alguns dos sábios, graças a Deus, não serão todos, cairão para ser depurados e limpiados e embranquecidos até o tempo determinado. Ou seja, há um tempo para purificar os santos, que Deus vai usar como sempre usou a perseguição. Permite a perseguição. Depois, como o mundo atribula a igreja, Deus atribulará o mundo. E então disse acá, porque ainda para isto há prazo. E o rei, qual rei? Esse que estabeleceu a abominação desoladora, que é a imagem da besta. Olhe como estas palavras de Daniel são a base das palavras de Paulo. E Jesus apelou a Daniel e falou que isso era a sinal do fim do século. Qual é o fim destas maravilhas? 3 anos e meio. Quando se acabe a dispersão do poder do povo santo, tudo isso será cumprido. Disse aqui, só aqui. O outro lado. Então sigue falando e diz assim, o rei, esse rei é aquele anticristo, fará sua vontade, se ensordecerá, se engrandecerá sobre todo Deus. De quem estava falando Paulo? Em quem estava pensando? Contra o Deus dos deuses falará maravilhas. Prosperará até que seja consumada a ira, que comece a receber as taças da ira. Porque o determinado se cumprirá. Como fala Daniel 9:27, que em um verso resume o último centenário, e aqui está explayado com detalhes. Primeiro está a síntese em 9:27, e agora está a explicação detalhada nesta perícopa de 3 capítulos, 10, 11 e 12. Então diz assim, o rei fará sua vontade, se ensordecerá, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará maravilhas e prosperará
até que seja consumada a era. Se acabou a prosperidade do governo mundial. Porque o determinado se cumprirá. Se você quer passar um pouquinho atrás, assim, só assim, aí vai encontrar o que fala Daniel, capítulo 9, verso 27. Por outra semana confirmará o pacto com muitos. A metade da semana, ou seja, 1260 dias, fará cessar o sacrifício e a oferta. Por isso diz, quitará o contínuo sacrifício e estabelecerá a abominação desoladora. Depois de tirar o contínuo sacrifício na metade do último centenário, diz, com a multidão das abominações virá o desolador, esse é o anticristo, até que venha a consumação e o que está determinado se derrame essas taças da ira sobre o desolador. Esse é o anticristo. Isso que está resumido em 9:27 está espalhado com detalhes em capítulo 11. Então seguimos lendo 11. Do Deus dos seus pais não fará caso, nem do amor das mulheres, nem respeitará Deus algum, porque sobre todo se engrandecerá. Você vê que todo este verso tem indicações religiosas. E essa frase que aparece no meio de frases religiosas é também uma maneira técnica de se referir a Tammuz. Aquilo que as mulheres davam nas costas e a Deus e adoravam a Tammuz. Tammuz se chama também de Dumuzi e se fala também de Adonis. E fizeram o obelisco em sinal do pene dele. E adoravam o pene. Esse é o amor das mulheres aqui. Adoração pagã, antiga. Do obelisco, assim como no centro de Rio Claro do Egito, sim. Sempre tem um obelisco. É, exatamente. Na praça em frente do fórum. Aqui tem, lá em Roma, tem, aí está a prostituta e o obelisco no meio. Exatamente, em Washington, nos principais lugares, Buenos Aires, tudo. Então, disse acá, que este se engrandecerá sobre todo Deus. Ou seja, vão aproveitar o ecumenismo da ramera que cavalga a besta. A ramera é Roma. Você vê, quando pergunta quem que é a prostituta, diz, é aquela cidade que reina nos tempos de João já, sobre os reis da terra, vestida de púrpura escarlata, com cálice de ouro na mão, sentada sobre multidão de gentes e sobre a besta. Essa é a prostituta que fornica com os reis da terra e com o principal deles, que é o anticristo. Todo o ecumenismo é em função daquilo. Houve entre 24 de setembro do ano passado e 23, exatamente os dias que houve lua preta. Tem havido luas vermelhas, azuis nos dias de vampiros, quando nomearam conde ao presidente da Comunidade Europeia, da União Europeia, luas azuis, e luas pretas, quando se reuniram os líderes religiosos, preparando tudo para a religião servir ao propósito do governo mundial. O próprio Papa deu ordem que todos os funcionários do Vaticano têm que colocar a marca na mão, aqui, um chip. Já tem países que não têm mais dinheiro, só dinheiro, por chip. Suécia, Dinamarca, vários. Itália somente tem um pouco de dinheiro para transações menores, o resto todo tem que ser. Colômbia
escolheram uma cidade para ser cidade piloto, onde está proibido o dinheiro e tudo se compra assim. Isso já está acontecendo. Empieza com um e já vão aprendendo aí, depois passam para todos. E a gente colocando isso, felizes. E alguns sabem que é 666 e faz isso a propósito. E a Bíblia diz que aquele que receba a marca vai ser atormentado, não vai ter repouso nem dia nem noite. E mira o que diz acá: do Deus de seus pais não fará caso, nem do amor das mulheres, que é Adonis, nem respeitará Deus algum, porque sobre todos se engrandecerá. Não é o que fala aqui? Filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, tanto que se senta no templo de Deus, como Deus, o lugar santíssimo, se fazendo passar por Deus. Isso é o anticristo. Mas tem uma rameira religiosa que cavalga nela. Vão usar ele e depois vão tirar as carnes dela e as riquezas dela. Por enquanto usam ela. Mas depois rejeitam ela como qualquer pobre rameira. E então, diz acá, e se engrandecerá e disse, mas, verso 38, honrará em seu lugar ao Deus das fortalezas, como na maçonaria chamam a Lúcifer. Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, pedras preciosas, coisas de grande preço. Com um Deus alheio se fará das fortalezas mais inexpugnáveis, colmará de honores os que lhe reconheçam e por preço repartirá a terra. Irmão, quem é este Deus alheio? O dragão, porque Apocalipse diz que o dragão é que dá seu poder à besta. Então é o próprio diabo que dará poder, autoridade ao governo mundial. O próprio diabo. Então, esse que estamos lendo aqui, que a vez passada já lemos todo o capítulo e seguimos no 12, e que está referindo aqui, isso que tem na mente Paulo. Paulo tem na mente o que mandou Jesus, o entendimento de Daniel. Ler Daniel e entender. Não deixe de ler até que não entenda. Deixamos com os irmãos um livrinho, se chama Roma na profecia de Daniel. Aí ficou nas mãos de alguns irmãos, podem tirar xerox se quiser, podem encontrar na internet, se isso pode ajudar, se desejar. Então, agora seguimos. E diz no verso 5, não vos lembrais que quando eu estava ainda convosco, vos dizia isto, e essa tradução diz, acostumava vos dizer isto. Aí fala acostumava, verdade? Ferreira de Almeida. Se diz aí? Aqui é Jerusalém. Jerusalém. Acostumava. Acostumava, verdade? Diz. Então, note, o ensino oral de Paulo falava destas coisas. E ele não falava de vez em quando, falava muitas vezes, acostumava a falar, diz estas traduções, Ferreira de Almeida. Aqui Reina Valera não tem, mas o outro tem. Então disse assim, não vos lembrais que quando eu estava ainda convosco, ou seja, esse era o ensino de Paulo às igrejas. E ele está lembrando o ensino oral dele, que agora ficou escrito. Só que agora, Paulo tem que falar com muita prudência, porque esta carta circulava no Império Romano. Então, Paulo está apelando à memória deles e está falando só com indícios
Mas lembre-se o fundo desses indícios. Daniel. Se você tem lido Daniel, aqui pelo menos vimos um pouco do 2, um pouco do 7, tem que continuar vendo o 8, 9 e tudo isso que vimos até o último capítulo de Daniel. Se você tem isso claro e tem a ordem desses impérios, porque ele tem na mente Daniel. Daniel falou da Babilônia, da Pérsia, se lembra? De Grécia, de Roma, dos 10 chifres que saem de Roma, União Europeia, o chifrinho pequeno, que é aquele presidente da União Europeia, criado pela União Europeia, por 10 monarquias, coração do Club Bilderberg, que traz gente do mundo das elites a servir a essas monarquias para estabelecer um governo mundial, começando por Europa. O chifrinho sai pequeno na Europa, mas está esperando o momento que termine no tempo para se sentar. Às vezes um chifre é uma pessoa, como Alexandre Magno era um chifre grande que foi quebrado, era uma pessoa, mas às vezes é uma dinastia, é um posto que tem sucessores. Os 4 chifres que saíram do chifre da Grécia, esses foram dinastias. Então, esse chifrinho é um cargo que surge em meio da Europa para governar a Europa, inicialmente pequeno. Pode ser uma pessoa, ou pode ser uma dinastia, ou uma sucessão de pessoas nesse posto. Mas, quando já se é restaurado o templo, que já se está trabalhando nisso, vai se sentar no lugar santo. Se vai ser adorar através de uma estátua, de uma abominação desoladora que fala em espíritos malignos obrando. E tudo isso está já na volta da esquina. Então, aqui diz assim: não vos lembrais que quando eu estava ainda convosco vos dizia isto? E agora escute esse seguinte passagem aqui, porque nesta passagem tem havido muita controvérsia por não se entender o que está na mente de Paulo. E como ele já falou oralmente, agora diz, vocês lembrais, agora vocês já sabem isto. Ele fala algo que a igreja já sabia porque tinha ouvido Paulo. E Paulo tinha falado baseado em Daniel, conforme Jesus falou. Apelou a Daniel a ler e entender Daniel, e assim falou Paulo. E se você não tem isso em conta, então você não entende esta frase. Mas ele está falando do que disse Daniel, como falou Jesus. Então disse assim: e agora vós sabeis o que o detém, a fim de que a seu devido tempo se manifeste. Então ele vem falando desse personagem que se levanta, que é o anticristo, mas disse que há alguma coisa que está detendo ele. E tem muitas opiniões. Alguns mudam as palavras e dizem aquele, com maiúscula, como se fosse o Espírito Santo, que o detém, hasta que ele seja tirado do meio. Irmão, o Espírito Santo é onisciente. Ele não pode ser tirado do meio, nunca. Você vê Salmo 139, diz que ainda no Senhor está seu Santo Espírito. Aí não diz com maiúscula, diz o com minúscula, o que o detém. Não diz não é a igreja tampouco. Não é o Espírito Santo. Não é a igreja, porque a igreja não é tirada. A igreja é recolhida depois, é arrebatada depois da tribulação daqueles dias, como estivemos lendo em ordem, bem claro, Mateus 24. Depois da tribulação daqueles dias, e já fala daquele que estamos vendo no verso 15 de Mateus 24, e no 29 se refere a tudo isso. Depois da tribulação daqueles dias,
o sol se escurecerá, a lua também, aquele rebuliço cósmico que está provocando a chegada de Nibiru. Ele que está provocando tudo isso. E vão cair um monte de pedras, como caíram no tempo de Josué. Porque o Senhor pelejará como peleou. E os 3.600 anos coincidem com a chegada daquele planeta cometa que está provocando um monte de situações, que vai provocar oscuridade, que vai provocar terremotos, não só telúricos, sino magnéticos. Queda de pedras, como no tempo de Josué, quando se despide a lua, o sol, a terra, tudo aquilo foi um desastre. E então aqui diz assim: agora vós sabeis o minúscula, o que é algo, não é o Espírito Santo, não é a igreja, porque a igreja seria aquele, o Espírito Santo seria aquele quem detém, mas é com minúscula. Mas se você sabe que tem Daniel, e que fala do devido tempo, e você sabe a que se refere nos tempos, e a mudança dos tempos. Enquanto estava a Babilônia estava detendo Medo-Pérsia até se cumprir o tempo de Babilônia. Quando passou a Babilônia, chegou o devido tempo de Medo-Pérsia. Enquanto era o tempo da Babilônia, Babilônia detia Medo-Pérsia. Mas cumpriu o tempo, eram 70 anos, Deus muda os tempos, muda os reis, muda a política internacional, tira reis, coloca reis, o tempo de esparcir pedras sai, o tempo de recolher pedras vem Medo-Pérsia. E mientras Medo-Pérsia está em seu devido tempo, está detendo Grécia. Mas quando se acaba o tempo da Grécia, é tirado Medo-Pérsia, e a seu devido tempo entrou Grécia. E mientras Grécia está em seu devido tempo, está detendo Roma. Está detendo Roma. Mas quando se acabou o tempo de Grécia, então bem, chegou o tempo de Roma. Quando Paulo escreveu isto, estava nos inícios do tempo de Roma. E se vocês veem Daniel 7, olhem comigo outra vez, Daniel 7, capítulo 7, diz o verso 7, depois disto mirava eu nas visões da noite, e eis aqui a quarta besta espantosa, terrível, em grande maneira forte, a qual tinha uns dentes grandes de ferro, devorava e esmiuçava, e as sobras olhava com seus pés, e era muito diferente de todas as bestas que vi antes dela, e tinha 10 chifres. Enquanto eu contemplava os chifres, eis aqui que outro chifre pequeno saía entre eles, e diante dele foram arrancados 3 chifres dos primeiros, e eis aqui que este chifre tinha olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Esse é o anticristo, que sai dentre os 10. E os 10 saem da quarta besta. A quarta besta é o Império Romano. E o anticristo será esse chifre pequeno que se engrandece e se lhe dá toda a tribo, povo, língua e nação, mas começa na Europa. Quando o tempo estiver pronto, salta para o governo mundial. Quem melhor que alguém que tem a experiência de ter governado a Europa toda? Porque
a quarta besta, que são só 4 aqui na visão de Daniel, porque ele olha de Babilônia para adelante, não como João, que está em Roma, olha para trás, ainda mais atrás que Daniel, e para o futuro também. Então Daniel olha, Babilônia acabou, chega o tempo de Pérsia, a ordem dos tempos, que diz a Bíblia. A ordem dos tempos, a economia do cumprimento dos tempos, o reino do Senhor. Então, a quarta besta, e depois dessa vem o Senhor. Dessa quarta besta, que é o Império Romano, daí vão sair 10 chifres dela mesma. E eles são os que vão criar o governo da Europa. Um chifrinho pequeno no início. Presidente do Conselho Europeu. E daí, quando termine de reconstruir o templo, que vai ser em breve já, vai se sentar e vai crescer. Se vai sentar como Deus, fazendo-se passar por Deus. Quem? O chifre pequeno, que sai dentre os 10 da Europa. E se está destinado a se agrandar, seja uma pessoa, seja alguém do mesmo cargo, temos que estar de olho o que está acontecendo aí. Então, o que diz acá? Olha o que diz aí que vai acontecer. Na explicação, está na outra página, diz assim, do verso 23. Daniel 7, a quarta bestia será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e a toda a terra devorará, trilhará e despedaçará. Os 10 chifres significam de que daquele reino, ou seja, do que foi Europa, o Império Romano, se levantarão 10, que são as 10 monarquias que até hoje existem, núcleo dos Bilderberg, que convocam, invitam elites que sirvam a função neofeudalista deles para criar um governo mundial. Nos documentos deles, nas conversas de Kissinger com Rockefeller, que são da Comissão Trilateral, fala claramente que a União Europeia é um trampolim para o governo mundial, abertamente na documentação deles. Tenho coleção de documentos sobre isso. Então aqui diz assim, falará palavras contra o Altíssimo, ao santo do Altíssimo quebrantará, pensará trocar os tempos e a lei, serão entregues na sua mão, tempos e meio tempo. Os seus 3 anos e meio da grande tribulação, entregados na mão de quem? Desse chifre que surge da União Europeia. E que mais dizem, mas se sentará o juiz, e lhe tirarão seu domínio, para que seja destruído e arruinado até o fim, e que o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, seja dado ao povo do Santo, do Altíssimo. Esse é o milênio. Ou seja, que esse anticristo é o último antes da vinda do Senhor. Esse que surge na Europa, dentre os 10 chifres que saíram na quarta besta, que foi o Império Romano. Então, quando Paulo estava falando e ensinando, ele falava claramente, mas agora está escrevendo, diz, vocês se lembram, não? E então aí diz dessa maneira, voltamos aí de novo, irmãos, a Tessalonicenses 2, então aí está esse versículo que diz assim, agora vós sabeis o que o detém. Está falando do anticristo, que o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E esse quando se vai manifestar? Fazendo-se passar por Deus. Tudo que vimos do anticristo em Daniel, como Jesus mandou que fizéssemos. Então, o que vai fazer esse personagem?
vai falar palavra contra o Altíssimo, vai perseguir os santos, de ser pequeno se vai engrandecer, vai receber autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, sobre o Brasil. Tem irmãos que já viram visões dele visitando Rio e São Paulo, sendo recebido e aclamado. E depois o castigo por causa disso. O Senhor disse que quem receba Ele será corrigido, castigado. Quem receba a marca não terá repouso, será atormentado. Então, que diz aqui, o que o detém é o devido tempo de Roma, União Europeia, porque aí é que daí virá o anticristo. Mas não virá até que não seja tirado aquele que detém. Mas não pode ser tirado até não cumprir seu tempo. Quando se acabou o tempo da Babilônia, é que veio Medo-Pérsia. Se acabou esse tempo, veio Grécia. Se acabou esse tempo, veio Roma. Paulo está escrevendo no início de Roma. E está dizendo, vocês sabem o que o detém, até que ele seja quitado do meio. Mas ele podia falar oralmente, claramente, mas não podia escrever isso na carta, porque então iam perseguir antes de tempos cristãos. Então ele tem que falar criticamente, vocês sabem, vocês já me ouviram, se lembram que eu falava, costumava falar isto, se lembram? Vocês sabem o que está detendo ele, ou seja, o anticristo, é o Império Romano. Mas quando ele seja tirado, como Paulo vai falar claro isso, e por isso a gente não sabe que o que vai ser tirado, o Espírito Santo, ou a igreja vai ser arrebatada, mas o Espírito Santo não é o que, e a igreja não é a. Aí não fala lá, não fala a igreja, não fala a que, não fala aquele com maiúscula, fala o que, o Império Romano. Os 10 agora estão usando a raneira para servir ao governo mundial, mas isso não é religioso, isso é religioso para o diabo. Depois que usam, abominam a raneira, comem as suas carnes e dão seu poder à besta. Vamos ler isso, Apocalipse 17. Apocalipse 17. Verso 11. Bom, leo desde o verso 9. Isto para mente que tenha... vamos ler desde a besta e a mulher. Vi... Quem que é? A Babilônia. Vi, verso 6, 17, desde o 6. Vi a mulher ébria do sangue dos santos. Essa mulher, sabe quem é? Vê o verso 18, do mínimo 17. A mulher que tens visto note que onde que está João? Em que tempo João escreveu? No tempo de Roma. Ele estava, quando era o Império Romano, ele foi vítima de Diocleciano, que colocou ele lá na ilha de Patmos. Diocleciano, imperador romano, sucessor de Nero, chamado em figura segundo Nero. E disse, a mulher que tens visto é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem que era? Roma. Quem que se viste de púrpura escarlata, que tem um cálice de ouro, que agora nas Filipinas, na missa multitudinária de 6 milhões, estava fazendo com o arcebispo de Manila o símbolo de Satanás na missa diante de toda a gente. Pode ver na internet. Quem? O Papa de Roma, fazendo o símbolo do diabo diante da gente na missa. Nas Filipinas? Nas Filipinas, a missa mais grande da história, 6 milhões de assistentes, e o homem fazendo para eles
Não quero nem fazer com minha mão o símbolo de Satanás, do chifrudo. Terrível. E essa mulher é Babilônia, é Roma, que está governando o ecumenismo. Agora todos os presidentes da Europa foram pedir a ele ajuda para restaurar a União Europeia e querem fazer outra União Europeia mais forte ainda. Então, o que diz aqui, verso 6, de 17. Vi a mulher ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei assombrado, com grande assombro. E o anjo me disse, por que te assombras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrai. A besta é o aspecto político e a mulher é a religião. Isso que está acontecendo agora. A qual a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Os grandes 7, não? E os 10 chifres. Essa é a Europa. E a besta que tens visto era e não é e está para subir do abismo. Era. Por que fala João que era? Porque o cumprimento tipológico do anticristo, não definitivo, foi Antíoco Epífanes, que se fez passar por Deus, mas foi no tempo da Grécia. Era. Por isso os modernistas veem que e ficam em Antíoco Epífanes pensando que isso foi o cumprimento total. Não, foi o cumprimento tipológico, mas Jesus falou ainda depois de Antíoco Epífanes. Por isso diz, era, não é e será. Era porque era uma tipologia, uma figura perfeita. Se você quer ver como vai ser o anticristo, lê a história dele, o que fez. Mas não é o definitivo. O definitivo está no futuro, que está já vindo, já está aí, preparado. Então diz disse assim, a besta que tem visto era, antes de João, no tempo de Grécia, Antíoco Epífanes, e não é no tempo de João. E está para subir do abismo e ir à perdição. Isso já é no futuro, isso já é definitivo. E os moradores da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, se assombrarão vendo a besta que era e não é e será. Sua cabeça ferida de morte, revivida. O Império Romano revivido, que é a União Europeia. Isto para a mente que tenha sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre os quais assenta a mulher. E são 7 reis. Daniel viu só 4. Mas João vê 7. Porque antes de Daniel, que era tempo da Babilônia, estava a Síria e estava Egito. Então, Egito, primeiro império no tempo de Israel, porque os sumérios eram cidades-estado que brigavam entre elas, não eram impérios. Egito foi. Depois de Egito, a Síria. Depois de Assíria, Babilônia. 5, Medo-Pérsia. 6, Roma, aquele que é durante o tempo de João. Então, João disse assim, são 7 reis, verso 10. 5 deles têm caído, ou seja, foram impérios anteriores a Roma, quando estava João. Já fiz o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. 5. E então disse, 5 caídos. Um ou seja, Roma, era no tempo de João. E o outro ainda não tem vindo, ou seja, a União Europeia, que são os 10 chifres que sairão dela. E deles sairá o anticristo. E disse
O outro ainda não é, e ainda não veio, ou seja, era tempo de Roma, não tinha saído de chifres. Então, disse João, ainda não vejo. E disse, e quando venha, preciso que dure breve tempo, a besta que era, que é Antíoco Epífanes, e não é, no tempo de João, também é o oitavo. Ou seja, a besta é o oitavo, aquele que sai dentre os 10 que saem a Roma. Você dá conta? Roma tomou a forma da Europa. E foi por 10 chifres. Até hoje, a política deles, ainda que vão comendo nações, todas as nações que entram têm que se sujeitar ao voto de 10. Eu conheço, eu tenho o que é um modo operandi da União Europeia. Para aprovar qualquer coisa tem que ser 10. Tem que ser 10. E o que 10 concordam é obrigatório para todos. Essa é a lei da União Europeia. E agora o que diz aqui? Quando venha, é necessário que dure breve tempo. A besta que era e não é também no oitavo, e é dentre os 7 e vai à perdição. Escute, os 10 chifres que tens visto são 10 reis, que ainda, no tempo de João, não têm recebido o reino. Mas por uma hora, que para o Senhor é uns poucos anos, porque para ele um dia é como 1000 anos. Por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Assim se iniciou a União Europeia, com um círculo que vão trocando cada 6 meses, mas foram dando poder àquele chifre pequeno que nasceu entre eles. E o governo da Europa revivida. Sabe que dia foi colocado? Foi colocado o dia da besta. Existe, dentro da tradição dos satanistas, um calendário litúrgico anual e uma festa a cada 28 anos, chamado Festival da Besta. Justamente esse dia da besta foi colocado essa pessoa nascida no dia das bruxas, para reinar na Europa, e criou o cargo da presidente do Conselho da União Europeia, presidente dos presidentes da Europa, o chifrinho, que é um pisão pequeno, mas tem estado crescendo, e só está esperando que do berço passar para o trono, mas o trono só é depois de ser levantado o templo, e já está sendo levantado, se sentará no lugar santo, fazendo-se passar por Deus, estabelecerá a abominação desoladora, que é a imagem da besta. Como que é? Essa pessoa já existe? Essa pessoa existe, e o número do nome, eu fiz a conta com o irmão Amadeus, 666. Há muita coisa que disse, só estou dizendo um pouquinho para você investigar vocês mesmos. O que tem acontecido na Europa desde o dia 19 de novembro de 2009. Esse foi o dia da besta. Você pode buscar aí na internet o dia da besta, de Fritz Springmeier, explica bem. Esse dia colocaram nele. Como presidente do Conselho da Europa. Ou seja, a Europa já tem um presidente, que é o chifre que surgiu dentre os 10. Já saiu pequeno. Mas uma coisa é ele pequeno, mas tem que esperar que se engrandeça. Já se está engrandecendo. Já, irmão, se você busca ele em Wikipedia, onde diz todas as homenagens que tem recebido da nobreza, tem recebido condecorações, nombramento de todas as nobrezas do mundo, não só da Europa.
até do Japão, até da Rússia, até da chamada por ele Santa Sede. Agora, o último dia daquelas luas azuis, que era a noite dos vampiros, foi feito conde de Brabante. Bem colocado um monte de nobrezas acima dele. Ele é afeito a fazer poemas enigmáticos, como disse a Bíblia que será enigmático. Poemas haikus, que são aqueles poemas cortos de tipo japonês. Já escreveu 2 livros desses poemas. Agora, quando entregaram o prêmio do 2º livro, com toda a nobreza da Europa aí presente, entregaram o prêmio para ele, pediram para ele ler um dos poemas premiados. E ele leu esse poema diante dos reis, da nobreza, dos cardenais, de todos eles. E falou assim, o poema dele, corto. Disse assim, olhando para todos eles: todos vocês serão silenciados. Toda carne e sangue será consumida. E eu serei a sua tumba. Aplaudiram ele, aplaudindo, louvando ao homem que falou na cara deles. Todos vocês serão silenciados. Toda carne e sangue será engolida. E eu serei a sua tumba. Isso foi o poema que leu na cara deles, todo mundo aplaudindo e deram um prêmio, engrandecendo ele. Eles tinham entendimento do que eles estavam aplaudindo? Pois não sei, irmão. Pareceu muito bonito para eles. Para mim parecia horrível. Então, vamos aqui seguir lendo. Verso 12. Os 10 chifres que viste, ou seja, a União Europeia, são de reis que ainda no tempo de João não han recebido o reino, mas por uma hora profética, não? Receberão autoridade como rei juntamente com a besta. Agora escutem o propósito desses 10. O propósito da União Europeia. Estes têm o mesmo propósito e entregarão seu poder e sua autoridade à besta. Pelejarão contra o Cordeiro, Anticristo, e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. É o Senhor, não o Anticristo, é Cristo. E os que estão com Ele, oxalá sejamos nós, com Cristo, são chamados, eleitos e fiéis. Aleluia. E os 10 chifres, me disse também, as águas que viste, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta, estes aborrecerão a rameira, que agora está sentada, fazendo-se passar como uma mulher de paz, segurança. A prostituta Roma, trabalhando no ecumenismo da Europa e do mundo, dice, as águas que viste onde a rameira se assenta são povos, etc. E os 10 chifres que viste na besta, estes aborrecerão a rameira. Depois, não? E a deixarão desolada e nua, e devorarão suas carnes, e a queimarão com fogo, porque Deus tem posto em seus corações executar o que Ele quis. Pôr-se de acordo, dar seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade,
tempo de Roma, não? De João, que reina sobre os reis da terra, esse é Roma. Então estamos vindo a esse mesmo que está falando Paulo em Tessalonicenses. E quem é aquele? Diz, vocês já sabem quem está detendo o anticristo. Porque o anticristo não pode vir até que Roma não deixe de ser, saiam os 10 chifres, que são os dela que vão sair, são os que vão dar ao chifrinho pequeno poder. Mas este não pode vir até não passar o tempo de Roma. Já está chegando no fim. Então, amados, olha o que disse. E então já seguimos aqui. E disse, e agora, verso 6, 12 de 2 Tessalonicenses. Vós sabeis o que o detém. O que? Esse é o Império Romano com seus chifres. A fim de que a seu devido tempo, quando esses 10 se entreguem no poder pequeno, esse vai crescer e vai se sentar no templo, se fazendo passar por Deus. E para isso são todas essas reuniões que estão tendo. E disse, porque já está em ação no mistério da iniquidade, só que há quem ao presente o detém. Há quem? Não é o Espírito Santo. Ele não pode ser retirado. Não é a igreja. É Roma. Até que ele, a sua vez, seja tirado do meio. Bem, como foi quando saiu Babilônia e chegou o tempo de Pérsia. E assim, quando sai por Grécia, chega a Roma. Agora já está Roma chegando no fim. Quando termine, se senta aquele personagem no trono. Então se manifestará aquele iníquo a quem o Senhor, e aqui vou ter que ver o verbo anelei, no verso 10, 8, 2:8. O Senhor anulará, ou seja, deixará sem efeito. Aqui traduziu matar, mas aí fala matará, mas o verbo é anelei, não é matar, é anular. Sabe por que não é matar? Porque o anticristo e o falso profeta vão descer vivos ao Seol. E por isso não disse matar, que é de Thanatos, disse anelei, é do verbo anelei. Não fala aí anelei? Analisco. Bom, vem do verbo anelei, aí está conjugado, que é deixar anulado, deixar sem força, atar, amarrado. Mas descem vivos, o anticristo e a besta descem vivos. Veja, se traduzimos mal, vamos fazer contradizer a Bíblia. Olha o que fala 19 de Apocalipse, voltamos e termino. Apocalipse 19, dice 19, de 19 também, 19. E vi a besta, aos reis da terra e aos seus exércitos, reunidos para guerrear contra o que montava o cavalo e contra seu exército. Esse é Cristo, o verbo de Deus. E a besta foi apressada, isso é, anulado, amarrado. Essa é a palavra grega, que aí é do verbo anelei, que aí está conjugado. E aqui diz, a besta foi apressada, e com ela o falso profeta, que tinha feito diante dela as sinais com as quais tinha enganado os que receberam a marca da besta e tinham adorado sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, estes dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos, o corpo dele. Mas o personagem mesmo do anticristo, do falso profeta, descem vivos. Porque se rebelaram contra Moisés e desceram vivos, Coré, Datán e Abiram, quanto mais se rebelar contra Cristo, também descenderão vivos. Então, voltando para terminar,
Dice, o Senhor anulará com o espírito da sua boca e destruirá com, aqui diz, o resplendor de sua vinda. Sabe o que diz o original? A epifania de sua parousia. Vê aí, irmão querido, verso 12, 8, no final. 2:8. No final, última frase. 2:8. Pela manifestação. Sim, e isso é Epifania. epifania da parousia. Aparição, manifestação. Ou seja, aí aparece a palavra, não a palavra em espanhol, sino no grego. Epifania da sua parousia. Aí você vê juntos epifania e parousia como a mesma vinda, não como duas diferentes. Iníquo, cujas eminentes por obra de Satanás, com grande poder e sinais e prodígios mentirosos, com todo o engano de iniquidade para os que se perdem, porquanto não receberam o amor da verdade para ser salvos. Por isto, por não receber o amor da verdade para ser salvos, por isto Deus lhes envia um poder enganoso, de permissão, para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, sino que se complaceram na injustiça. Chegamos a 10 horas. Vamos parar aqui. Vamos orar. De novo pido vossas orações, irmão. E se Deus permite, tenho que ir nestes dias a outra cidade, ou duas, e depois voltar. Rogo vossas orações também. Amém. Obrigado. Quem deseje, pode apagar aqui, mas quem deseje as orações também. Qualquer irmão ou irmã.